Você tem hoje aqui um irmão. Quero que vocês me vejam como um irmão. Você pode dizer, mas você é um bispo. Né? Os sulistas diriam, você é um bispo. E sabe que tem bispos por aí que se você chamar de pastor até brigam, né? Amados, eu sou um bispo e com toda a humildade diante de Deus, me coloco no altar sempre como mestre da palavra, assim, sou reconhecido pelo nosso apóstolo há muitos anos, e quero dizer a você que isso é uma questão de chamado ministerial, mas eu me coloco no altar como parte do corpo de Cristo nesta terra, alguém separado para isso, com esse sentimento chamado amizade. A amizade é o sentimento mais nobre, humanamente falando. Por isso que Jesus, quando na sua forma humana de dizer que amava os discípulos, ele disse, não vos chamo mais de servos, mas vos chamo amigos. Então, você possa olhar para mim e ver um irmão com uma amizade verdadeira, que fará de todos nós amigos mais chegados que irmãos. Essa ligação de amigos mais chegados que irmãos é a realidade de irmãos no eixo espiritual. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que haverá momentos em que você vai ver quem é e quem não é o amigo mais chegado que um irmão. Ou seja, é o seu irmão espiritual que é um amigo mais chegado que até o irmão da carne. Ok? Então começo a minha saudação com você, aqui presencialmente, você pela internet, para dizer, a nossa ligação, e isso tem que nos dar segurança espiritual, ela não é humana, ela é espiritual. Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Eis-me aqui com humildade, Pai, mas também me sentindo muito honrado por Ti, por poder ouvir a Tua voz antes de falar, por estar aprendendo a ouvir cada vez mais, para quando abrir a minha boca para falar, mudar mentes, transformar, auxiliar na transformação da mente humana, para que ela atinja esse ápice chamado sabedoria divina e entenda as debilidades da carne, porque quanto mais a pessoa entender a debilidade da carne, mais se sentirá forte no espírito. Por isso Tu disseste na Tua palavra, diga ao fraco, forte eu sou. Que bênção, Pai. Que honra, Senhor. Mais uma vez assim eu me coloco sobre o altar nesta manhã. Eis-me aqui. Pela Tua graça sou o que sou. A minha suficiência vem de Ti. Obrigado. Obrigado. E obrigado, Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Na última terça-feira, ainda no capítulo 2, nós chegamos na página 50. Na verdade, o capítulo 2, ele vem a partir da página 43. Então, nós falamos na última aula, e o subtema do capítulo 2 é o poder espiritual vence o impossível, e eu tenho dito, o poder espiritual vence o invisível. Vamos ainda insistir em mais uma frase que eu tenho dito nas últimas aulas. A mente humana mente para a gente, mas que a mente de Cristo nos revela as verdades bíblicas. Eu tenho dito isso aqui já umas 2 ou 3 aulas. E em Romanos capítulo 7, não precisa ir lá, nem precisa colocar no telão, Joás,
Mas Romanos 7, do 22 ao 25, Paulo define muito bem. Você precisa ter caneta e papel, tente anotar, né? Romanos do capítulo 7, do 22 ao 25, Paulo define muito bem essa luta. Ele conclui, inclusive, dizendo: com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ou seja, a carne não tem a mente de Cristo. Bispo, que coisa complexa. Vamos continuar na meditação da palavra, que é isso que nós fazemos aqui. Então, tudo que a carne nos diz com relação às verdades bíblicas será sempre uma mentira, nunca uma verdade. Se a carne é mentirosa, nós estamos vivos. Eu digo sempre, irmão, enquanto o pé está voltado para frente, é um perigo. Quando o pé vira para cima, nunca mais vai virar para lá, ó, virou para cima, aí acabou a nossa aventura nessa terra. A carne aparentemente morreu, porque no arrebatamento da igreja nem o pó ficará aqui. O pó volta ao pó enquanto Jesus não restaurar tudo no arrebatamento da igreja. A nossa vida espiritual já foi restaurada. Agora, no arrebatamento, que daria um tema escatológico, eu não prego escatologia, tá? Haverá uma transformação. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz: a corruptibilidade será revestida da incorruptibilidade. Só um adiantamento que eu te dou, sem ficar conjecturando muita coisa sobre escatologia, porque ensino de escatologia não é de Deus, desculpe, não é da graça de Deus. Tá? Tem gente inventando aí que Jesus está voltando, que não sei o que, dando prazo. Não vamos entrar nisso com a graça de Deus. Isso é esparrela do diabo. Hebreus 6 diz que você tem que se deixar levar para o melhor. Hebreus 6, não precisa colocar não, Joás. Ele diz que nós temos que colocar de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo e nos deixar levar. Ele fala, é para o que é perfeito. O perfeito é a revelação da graça de Deus. O perfeito é a revelação que nos dá a revelação da mente de Cristo, para mostrarmos verdadeiramente que este Jesus, que aparentemente morreu na cruz, está vivo dentro de nós. A grande problemática da nossa situação, né, do pezinho ainda voltado para frente, é que temos aqui uma sociedade. Enquanto nós estamos nesta terra, existe aqui uma sociedade, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Sendo que a alma é o entre-eixo entre a carne e o espírito, chamado de corpo. Então, eu poderia dizer lado carnal, lado emocional e lado espiritual. Com uma divisão para estarmos vivos, chamado carne e espírito. Então, a sociedade em si é dupla, carne e espírito, com emoções. No céu não vai haver emoção, no céu é gozo, é regozijo, na terra, emoções. Tá bem? Então, a sociedade, pezinho para frente. Se o pezinho virar para o alto, meu irmão, aí esquece tudo. Aí é outra realidade, aí é glória de Deus, imensurável, entendeu? Para aqueles que são salvos, ok. E agora, pezinho para frente. Pezinho para frente, tudo vai ser diferente se você aprender a ser crente e que a sua carne não vale nada. Daqui para frente, manda para o Roberto Carlos, se alguém conhecer. Se for da vontade de Deus, quem sabe, né? Ele vai reconhecer isso. Tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser crente. A nossa carne não vale nada, senão vai parecer que estou falando só da sua, né? Então, essa sociedade, temos uma carne que sente tudo. Tem um cliente que está tirando o carro agora na concessionária. E eu tive que fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que chama-se um pedido de cobertura provisória. Avisei a ele, falei, meu cliente há mais de 30 anos, falei, me desculpe, mas eu amanhã ministro um culto na igreja e só vou estar online após as 13 horas. Mas o seu carro já está assegurado, você pode ficar tranquilo, ok? E ele acreditou em mim, e está mesmo, porque eu fiz lá dei uma rasteira no sistema, né, e deixei com os 2 carros cobertos, tanto que ele vai deixar na concessionária como que ele vai pegar. É com conhecimento, com a técnica que eu tenho, lógico, nada ilegal,
mas poderia ter me deixado aí numa situação hoje complicada. O cara está pegando um carro de 120 mil reais, 139 mil reais. Olha a responsabilidade, né? E eu falei, não, tem lá o meu chamado, tem o reino, mas a carne não fica às vezes alvoroçada com tudo isso? Fica, os primeiros sentimentos ficam, né? Esta carne, esse pezinho voltado para frente, ele foca, sabe em quê? No problema. O problema não é o problema. O problema é porque a nossa carne só foca no problema. O problema é que a carne é extremamente inferior ao problema. E acredite, um problema chama outro problema. E o problema é que nós precisamos aprender a nos conhecer melhor na carne. Para você ter uma ideia, essa confusão toda se dá porque quando nós estamos pezinho para frente, nós somos seres pensantes. Porque o gato não está nem aí, ele deita lá, principalmente o gato é extremamente egocêntrico, já viu? Nós temos um lá em casa, precisa ver, só tem cabeça e barriga, come, e ele está lá, ele come, ele deita lá, ele tem um instinto, mas ele não fica preocupado se ele vai morrer amanhã, se ele tem que cuidar, se ele tiver filhos, se ele tem que criar um patrimônio, fazer um seguro de vida, um seguro de saúde. Não tem esses pensamentos, não é verdade? Só nós somos seres pensantes. E por que nós somos seres pensantes? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que ser produtivos, nós temos que ser criativos, nós temos que ser pessoas que desenvolvam, pessoas que evoluam, assim como é Deus. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E por isso que Deus nos deu um cérebro. Então diga comigo, o espiritual tem a mente de Cristo. O carnal tem um cérebro. Diga, e aí que mora o perigo. Olhe para o irmão e diga, você é um ser pensante. E aí que mora o perigo. Que bom se você estiver me ouvindo, como a palavra diz, porque quando João escreve lá as igrejas, na ilha de Patmos, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra ouvir dos originais não tem nada a ver com ouvido. O ouvido escuta vários sons ao mesmo tempo. O ouvido espiritual ouve somente a voz de Deus. Entendeu? Então, o problema é que, como seres pensantes, nós temos um cérebro, e o cérebro, como órgão físico, é modificado o tempo todo. A ciência chama isso de plasticidade cerebral. Ele é expansivo. Então, você imagine hoje com o acúmulo de informações que nós temos. Uma outra situação perigosa que nós estamos atingindo com a época em que estamos vivendo, perfeitamente prevista na Bíblia, a evolução é normal, o ser humano é para evoluir, mas chegamos a um ponto hoje de que a TI, né, a tecnologia da informação, a globalização, ela traz tantas informações ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia, hoje as televisões mais modernas, você já consegue colocar vários canais ao mesmo tempo, a tela é muito grande, e você consegue colocar ali um chamado mosaico, e você consegue ficar observando o que está passando ao mesmo tempo em vários canais. Quer dizer, você já nem assiste mais um canal só, e de repente tem lá, opa, aquele lá tem uma mais interessante, você vai para aquele. Deixa os outros lá num cantinho, assim, sabe? Uma gama de informações. Uma criança hoje com 1 ano de idade já está aprendendo a mexer num aparelho de
smartphone, ou no iPhone, no iPad, num aparelho desse aí, de tecnologia avançada. Então tem acesso a informações, a muitas informações. Imagine o cérebro, ele vai pegando tudo isso e vai desenvolvendo de uma maneira, irmãos, assustadora. Tem formação em psicologia pastoral e psicanálise, posso dizer isso de cadeira. Por que se adotava, só pode tirar carteira com 18 anos, só pode casar com 21 anos, ou se tiver emancipação, lembra? Isso tudo, né? Fora isso, nem sei se as leis ainda estão assim, há muito tempo eu não estudo as leis, mas tinha que ter assinatura dos pais, permissão dos pais para casar com menos de 21 anos. Então, por quê? Porque entendia-se, né, cientificamente, que essa parte do cérebro, que é a última parte a se desenvolver, que vai te dar a noção mesmo do perigo, do que é certo e do que é errado. Você vê que uma criança de 2, 3 anos, ela coloca o dedo na tomada. Se você deixar, ela coloca a mão no fogo, ela, né, faz várias coisas, ela pula, você tem que colocar cercado nas grades, porque ela não tem o que? A visão perfeita do que é certo, do que é errado, do que é perigo. Uma coisa que eu observo, você pode olhar nas Bíblias mais... não compre Bíblia pela capa, mas compre Bíblia que seja revista atualizada, João Ferreira de Almeida, ou a corrigida, de preferência João Ferreira de Almeida, porque as Bíblias, hoje já nem sei como andam, mas essas mais obedientes, ela traz em Romanos 12, ela traz nitidamente do capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, ela diz que nós temos que renovar. Pode colocar o Romanos 12, 2 para mim, Joás? Romanos 2 diz assim, olha, que você precisa ter uma renovação da mente, olha, ele fala, para que você experimente a vontade de Deus. Então ele explica, e como isso funciona? O teu cérebro, né? A mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele está falando da mente mesmo, o cérebro que precisa ser moldado, que precisa ser habituado a se submeter à mente de Cristo. Eu chamo isso de músculos espirituais. Quem você alimentar mais, vai ficar mais forte. Ele diz, não vos conformeis com este século, ou seja, olha, as informações serão tantas, você imagine, com 1h30, 2 horas de culto, às vezes dia sim, dia não, para aqueles que são os mais fiéis, né? Tem que procurar as mídias, as nossas redes sociais e se alimentar o quanto mais, irmãos, o tempo todo. Por quê? Porque você precisa de ter uma renovação da mente. E você não pode esquecer disso. Tem muito tempo que eu não falo, e Deus me diz hoje, dê esse alerta de novo ao povo de Deus. Porque eu vejo os pregadores de uma maneira geral, e até eu se falar correndo, eu vou dizer a vontade boa, perfeita e agradável. E não é, dos originais não é. Para você nunca mais esquecer, você tem que dizer, a vontade de Deus é BAP. Tem gente que até ri, pensa que eu estou brincando, eu estou falando muito sério. A vontade de Deus é BAP, B-A-P, eu gosto muito de acrônimo. BAP é boa, agradável e perfeita. Cuidado, porque o bom te atrai, o agradável te distrai. Mas só o bom, agradável e perfeito te constrói, que é a vontade de Deus, que é essa tríplice colocação espiritual que tem que nortear o nosso cérebro, que está muito mais ligado à alma, nas emoções. Toda vez que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre alma, ela está falando sobre emoções. Essa palavra do original é psique, são as nossas emoções, como nós vamos nos comportar, como nós vamos reagir perante a todas as informações. Se você não tem a tua mente espiritual ativa,
alimentada para que a mente de Cristo prevaleça, que é a única que pode absorver isso para influenciar o teu cérebro, que tem que ser transformado, tem que ser moldado com a plasticidade que ele tem. Quer dizer que nós temos que ter uma vida espiritual tão ativa, ao ponto, meu amor, de contornar tudo aquilo de negativo que o mundo vai ter o tempo todo, os dardos do inimigo, as situações conflituosas, o problema. Tem gente que fala problema, né? Tem que abrir a Bíblia, tem que colocar no coração, na mente, no psique. Carne e espírito, que neste mundo, com esta carne vivente, vive de emoções, psique, que faz com que os nossos pensamentos, sentimentos e reações no problema não é o problema. Problema é quando você se conforma com o problema. Eu tenho uma das minhas irmãs, está passando por uma fase assim, depressiva e tal, umas enfermidades. Eu fui lá visitá-la para você ter uma ideia. E ela estava no final já saindo, na hora que eu fui embora, ela foi tentar se levantar do sofá para se despedir de mim. E ela estava até imitar aqui para você, tenta ver pelo, é de acrílico, dá para você ver. Só como foi a situação para você ter uma ideia. Ela estava assim bem sentadinho, o sofá baixinho, né? E ela foi querer se levantar para falar comigo. E ela fez assim. E ela não levantou. Aí meu cunhado já foi esticando o braço para ela. Eu falei, opa. Falei, respira. Ela olhou para mim, né? Graças a Deus, um respeito, né, que Deus tem colocado sobre a minha vida, para a glória de Deus. Ela olhou para mim, eu falei, respira. Aí ela, agora levanta. Ela, ai, não é que você sabe das coisas? Eu falei, está tudo na sua mente. Está tudo na mente. E a mente mente para a gente. Então, como você reage ao problema? A pessoa gosta, mas é tão bom quando alguém estica a mão para me levantar. Ai, mas é tão bom alguém me ajudar. Ai, mas eu sou miserável. Ai, autocomiseração. Está cheio, meu irmão. Acredite, se eu quisesse ganhar dinheiro com isso, se eu estivesse correndo atrás de dinheiro, mas há muito tempo, eu não quero mais correr atrás de dinheiro. Eu quero que as sementes e as bênçãos corram atrás de mim, meu irmão. Porque Jesus disse, os sinais seguirão os que crerem. Eu ia estar aí, imagina, hoje tá, os consultórios de psicólogos e psicanálise estão cheios. Poderiam estar aqui agora tendo vidas transformadíssimas, muitas pessoas, e que todos nós estejamos tendo as nossas. Eu estou desde a hora que eu fui dormir, para você ter uma ideia, que Deus já nem me deixou dormir muito essa noite. Sonho a noite toda, e visão, revelação, coisas que eu não posso nem falar. Como João teve coisas que ele viu e não pôde escrever, Paulo viu também, não pôde falar, mesma coisa. Falo isso com autoridade para você, que me deixaram tão reagente, tão forte, você não tem noção. Na carne, está doendo o braço, para você ter uma ideia. Mas eis-me aqui. Eu não quero reclamar, eu quero tirar isso da minha boca. Eu não estou aqui para reclamar, eu estou aqui para suplicar, clamar e agradecer. Sabe? Esperar o tempo de Deus em todas as coisas, porque é a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Se você puder, depois acesse a reciclagem ministerial da última sexta, você vai ver. Falando sobre isso, o coração do sábio conhece o tempo e o modo e não experimenta nenhum mal. Nem vou lá que não vai dar tempo, eu tenho que evoluir aqui com você para a conclusão, que nós só temos 10 minutos. Então, nós chegamos aqui na página 50 do livro, definitivamente hoje. O livro já está todo marcado, para você ter uma ideia, todo marcadinho, todo pintado. E aí, aqui na página 50, o apóstolo diz assim, quando acreditas que sobre o problema está alguém que é maior do que ele, o milagre acontece.
Moisés, naquela época, era um outro trato de Deus, ainda na lei. Moisés tinha na sua frente um problema gigantesco, né? Um Herodes que massacrava mesmo, uma escravidão de mais de 400 anos do povo de Israel. E ali Moisés foi criado, né, como irmão, como príncipe, mas de repente tudo aquilo se interrompe. Moisés vai para o deserto, lá começa toda a história de resgate do povo. Moisés volta então ao rei agora para libertar o povo. Ele foi criado lá dentro, ele sabia muito bem toda a força do rei, mas ele havia ouvido Deus. Moisés agora tinha escutado Deus. E hoje nós temos Cristo em nós, a esperança da glória. Mas o povo de Deus não está ouvindo Deus, Gilda. O povo de Deus está ouvindo tudo, menos Deus. Desculpe, como quer chegar a algum lugar desse jeito? Vai ficar igual o povo de Israel. Então vive o que aconteceu lá naquela época. Porque Moisés representava aqui a lei. A falta da revelação plena, tanto é que quando ele chega, agora estou colocando as nossas comparações, né? Quando ele chega na frente do mar, sabendo que Faraó já estava vindo atrás, ele para tudo e diz: e agora? E o povo todo? Chegamos aqui para morrermos aqui? De um lado as montanhas, do outro o mar, do outro Faraó. E mais uma vez Deus fala, atravessa o Mar Vermelho, tira o povo da escravidão. Tudo uma alegoria para mostrar que hoje, aqueles que ouvirem a voz de Deus, aqueles que acreditarem até o fim, porque chegam momentos que Moisés vacila e nem entra na terra prometida. Eu estou fazendo um resumaço aqui. Vocês sabem que Moisés, depois na carne, feriu a rocha na segunda vez, porque não ouviu Deus atentamente. Tem que ouvir Deus atentamente. Está vendo que eu não posso correr? Eu estou parado nessa página, fazendo um desdobramento, para a gente concluir o tema de hoje. Então você tem que ficar muito focado. Moisés ouviu Deus, enquanto convenceu o Faraó, que era um problema, que é o que o apóstolo fala aqui. Ele só conseguiu convencer o Faraó porque ele bateu o pé e sabia quem era o Deus. E é isso a parte que o apóstolo usa. Eu estou agora estendendo um pouco, explicando que, apesar disso, depois que atravessou o mar, ainda naquele momento ouviu Deus, mandou o povo marchar, as águas se abriram, viu tantos milagres, mas teve um momento que ele não prestou atenção no que Deus falou. Preste atenção no que Deus está falando, irmãos. Deus te conectou comigo na escola de capacitação, pelo amor de Deus, pela mãe do guarda, que Nossa Senhora do Bom Parto nos acuda, porque é dores de parto que eu sinto, gente. Vamos mudar a nossa mente, aproveite, porque teve um momento que Moisés não entendeu direito o que Deus falou. Então estou aqui fazendo um resumaço do Êxodo, tá? E teve um primeiro momento que o Senhor falou para ele ferir a rocha para sair água, e a rocha tipificava Cristo. Teve um segundo momento que Deus disse: fale a rocha, que já era a rocha tipificando o Cristo da graça, que não é para ser ferido, não é mais com sofrimento, não é mais com o rosto no pó, não é mais com coisas da carne, não é mais com sacrifícios da carne, mas é pela confissão. Já era a vara de Arão, que significava a graça de Deus, não mais a vara, o cajado de Moisés. E ele feriu a rocha. Para ter o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. Tem muito líder por aí que não está atento a isso, irmãos. Desculpe. É complicado. É complicado. Vamos estar preparados, porque Deus te colocou aí na internet, Deus te colocou aqui, preparados para ficar firmes. A gente tem que estar muito atento ao que Deus está falando.
para fazer o que Deus está mandando. E não pode ser na forma deste mundo, não pode ser no oba-oba. Tem que ter a transformação. A nossa vida espiritual tem que ser capaz de influenciar o nosso cérebro, a plasticidade cerebral, para que ela não fique sujeita, senão a gente não reina em vida. E para isso eu fecho com a palavra de Paulo. Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Quer dizer, essa salvação, ela precisa de um desenvolvimento. Vai ser praticamente o subtema da nossa próxima encontro, né? Desenvolver a salvação. Nas páginas seguintes do livro nós vamos ver textos que mostram nitidamente isso, o desenvolvimento da salvação. Moisés não entrou na terra prometida, mas Josué e Caleb, o Senhor disse, porque neles havia outro espírito, era o espírito da graça, era o que tipificava o espírito que hoje habita em nós. A Bíblia, ela não é um livro motivacional. A Bíblia, ela tem poder emocional. É uma psique totalmente envolvida pela mente de Cristo. É a Bíblia com o poder emocional. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém, amém e amém. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha querida esposa Bispa Lídia, e me despeço de você, dizendo graça, paz, misericórdia e amor da paz daquele que vive e reina para todo sempre. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, obrigado por mais esta terça-feira, Pai. Obrigado, Senhor, porque o nosso cérebro foi transformado, ele se amoldou, ele se ajustou, ele pela elasticidade, ele foi atingido plenamente pela tua mente em nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Que musculatura espiritual tão especial nós tivemos, a ponto da nossa psique poder estar no eixo da tua verdade. Para que nenhum de nós aqui, Senhor, seja apenas mais uma vítima da mentira, mas seja um apologista da verdade. Não seja mais uma estatística da crise, mas seja um protagonista da vitória. A vitória conquistada na cruz do Calvário. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho querido, Abba Pai, sejam, não só hoje, mas para todo sempre, na vida daqueles que têm a sua psique, as suas emoções totalmente ajustadas à mente de Cristo e vão viver nesta terra, desenvolvendo a sua salvação, como mais que vencedores, como sábios da graça de Deus. E esse povo vitorioso, diga amém, amém. Graças a Deus. Hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.